Então pessoal, começando mais um vídeo aqui, e hoje eu vou resolver essa EDO e um exercício de EDO no caso, né? Então a gente vai resolver essa EDO. Então o primeiro passo é ver se a equação está nesse formato aqui, ó, onde é derivada de y mais uma função p de x que multiplica y é igual a uma outra função q de x. Quem é esse y aqui? Esse y é a função que a gente quer achar para que quando a gente substituir aqui na EDO, por exemplo, a gente descobriu que y é igual a 2x. Aí a gente, para ver se está certo, a gente substitui aqui na EDO, onde foi y, vai colocar 2x derivada menos 3 vezes 2x, e tudo isso tem que dar igual a 6, ou seja, uma função solução. A gente tem que achar uma função solução para que toda essa equação aqui dê igual a 6. Então o primeiro passo é ver se a nossa EDO está nesse formato aqui. Beleza, y' mais p de x vezes y é igual a q de x. Ó, na nossa EDO aqui, y' está aqui certinho, menos 3y, beleza, tá certo, igual a 6. Então a gente tem que achar agora quem é nossa p de x e quem é nossa q de x. P de x é a função que está multiplicando o y. Então no caso, o nosso p de x é o menos 3. Nosso p de x é o menos 3, que ele está multiplicando o y. E quem é o nosso q de x? Q de x é a nossa função que está do outro lado da igualdade, que vai ser o 6. Nosso q de x é 6. Então, feito isso, a gente vai para o terceiro passo, que é colocar nessa fórmula aqui. Então vamos lá, i é igual a exponencial da integral de p de x aqui, ó. P de x, mas quem é p de x? A gente acabou de encontrar, é menos 3. Menos 3 dx. Estamos integrando em relação a x. Então, resolvendo essa integral aqui, a gente tem que i é igual a exponencial, esse menos pode sair da integral de 3 dx. Então, resolvendo aqui, fica i é igual a exponencial. Qual que é a integral de 3? É menos 3x. Então, a gente achou i. E agora o que a gente tem que achar? Vamos ter que achar nessa y e substituir o i aqui nessa equação. E essa função é a função final, onde a gente tem que achar o valor de y e substituir aqui para saber se está correto. Vezes y, vou copiar a função aqui. A integral de vezes q de x dx. Substituindo aqui, ó, i, quem que é i? A gente já acabamos de achar, é e a menos 3x vezes y. Y é a função que a gente quer achar. A integral de i, quem é i? E a menos 3x, que vai multiplicar q de x. Quem é nosso q de x? Acabamos de achar aqui, que é 6 dx. Ele vai ter que e na menos 3x, só estou repetindo, vezes y é igual. Qual a integral disso aqui? A integral de uma exponencial é a própria exponencial dividido pela derivada do expoente. Então fica e na menos 3x é a própria exponencial dividido pela derivada do expoente. A derivada de menos 3x é menos 3. Esse 6 é uma constante. E na menos 3x vezes y. A gente pode cortar esse 6 com esse menos 3. Aí o que vai sobrar? Menos 2 e na menos 3x. Beleza. Agora a gente tem que isolar y, porque a gente quer achar y, que é uma função que a gente não sabe quem é. Então, e lembrando que aqui a gente integramos essa função aqui.
Então, tem que ter uma constante. Então, y é igual a e na menos 3x. Esse, como o e na menos 3x está multiplicando, ele passa dividindo. Fica e na menos 3x. E lembrando que tem uma constante aqui. E ele vai dividir a constante também, na menos 3x. O que a gente pode fazer? A gente pode cortar isso aqui. Aí o que sobra pra gente? Y é igual a menos 2 mais c sobre e a menos 3x. Então, como o expoente está negativo, passar para cima, trocando o sinal. Então fica menos 2 mais c que multiplica e na mais 3. Então a gente acabou de achar y, que é a função que obedece que é a solução dessa EDO. Então y é igual a menos 2 mais constante vezes e na mais 3x. Vamos para o próximo exercício. Então, pessoal, voltando aqui, qual que é o primeiro passo que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que deixar a equação nesse formato aqui, ó, y' mais p de x vezes y é igual a função que é de x. Só que o que a gente observa aqui, que esse x à quarta obedece certinho a regra. O p de x também obedece a regra. O y', no caso aqui, não obedece, porque tem um x multiplicando. No formato correto, o y' tem que estar sozinho, mas aqui a gente tem um x. Então o que a gente faz? Divide tudo por x. Então eu só vou copiar aqui x y' menos 3y é igual a x à quarta vezes seno de x. A gente divide tudo por x, porque a gente quer tirar esse x daqui. Divide por x. O que vai acontecer? A gente vai tirar esse x daqui, vai tirar um x daqui de cima e vai cortar com esse. Então aí o que vai sobrar? Vai sobrar y' menos 3 sobre x, que multiplica y, é igual, a gente cortou um x daqui de cima, então fica x ao cubo vezes seno de x. Então agora essa EDO obedece esse formato, porque y' está sozinho, o p de x é o menos 3 sobre x, e o q de x é toda essa função. Então, agora a gente tem que saber quem é p de x e quem é q de x. P de x é o nosso menos 3 sobre x. E o nosso q de x é o nosso x ao cubo vezes seno de x. Então, sabendo disso, deixa eu apagar aqui, que eu vou ter que usar essa parte. Então, conhecendo isso, a gente substitui nessa equação. E a integral de p de x dx, onde nosso i agora e vai dar integral de p de x, que é o nosso p de x, menos 3 sobre x, menos 3 sobre x dx. E a gente tem que resolver essa integral agora. I é igual a e, esse menos pode sair da integral, o 3 também, o 3 é uma constante, aí o que sobra? Integral de 1 sobre x dx. Aí como que fica? I é igual a e, dá menos 3, qual que é a integral de 1 sobre x? ln de x. Então como que a gente pode fazer aqui? I é igual, tem uma propriedade de logaritmo que fala n vezes log de x é igual ao log de x
elevado a n. Quem está fazendo o papel de n aqui é o menos 3. Então, a gente vai colocar ele nesse formato. E elevado ao ln de x elevado a n. Quem é o nosso n é o menos 3. Por que a gente fez isso? Porque a gente pode cortar o ln com a exponencial. E o que vai sobrar para nós? Que é igual a x a menos 3. Pronto. Achamos i. Agora a gente tem que achar y. E para achar y a gente tem que usar essa equação aqui, ó. I vezes y. O y é a função que a gente quer achar, vezes a função q de x dx. Então, substituindo, quem que é nosso i? Nosso i é x a menos 3, vezes y, que é a função que a gente quer achar, a integral de i. Então, substituindo aqui, vezes q de x, que é o nosso q de x. É o x ao cubo vezes seno de x. Então, a gente sabe que como as bases aqui são iguais, a gente soma os expoentes. Então, menos 3 mais 3 vai ficar 0. Ó, só repetindo, x a menos 3 vezes y é igual a integral. Ó, aqui vai ficar x elevado a 0, porque as bases são iguais, então a gente soma os expoentes. Menos 3 mais 3 dá 0. Qualquer coisa elevada a 0 é igual a 1. Então vai ficar 1 vezes seno de x. Isso aqui é a mesma coisa de seno de x. Então, como que a gente fica aqui? X a menos 3 vezes y é igual a integral de seno de x. Então, x a menos 3 vezes y, qual que é a integral de seno de x? É menos cosseno de x. Então, a gente tem que isolar y agora. Y é igual a menos cosseno de x. E lembrando que aqui tem uma constante, né? É uma integral indefinida, no caso. Dividido por x a menos 3. Esse x a menos 3 está multiplicando, então ele passa dividindo. A menos 3 dividido, e ele vai dividir os dois termos. X a menos 3. Então, y, a gente pode deixar isso aqui mais bonito. Como o expoente aqui está negativo, a gente pode passar para cima trocando o sinal. Então, fica menos x ao cubo vezes cosseno de x mais. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Constante vezes x ao cubo. Então, aqui, essa é a função solução dessa EDO.